Fala pessoal, bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, independente da hora que estejam assistindo aí. Nesse nosso vídeo, nós vamos ver um pouquinho sobre o padrão Racetrack, né, o famoso carrossel. É o padrão mais utilizado na aplicação. Por que mais utilizado? Devido à sua facilidade, né? O rendimento do padrão ele é maior. Então, o Racetrack ele é um padrão que divide uma área pela metade. Aí tem diversas formas de você fazer o Racetrack, usando distância, usando quantidade de faixas, né? Você limita até que ponto você quer um carrossel. Então nesse exemplo nós vamos fazer uma área inteira, usando esse padrão Racetrack, para vocês entenderem qual que é a lógica de funcionamento desse padrão, tá pessoal? Então ele consiste em, nós temos essa área, né? É uma das áreas do treinamento do nosso Kavak aqui. Então uma área de aproximadamente 110 hectares. Então, começando a marcação de ponto, depois nós teremos a imagem do avião voando sobre a área, né? E vocês vão acompanhando aí a marcação de pontos junto com uma aeronave em voo real, utilizando o equipamento DGPS. Novamente, é um DGPS que nós iremos utilizar. É o SetLock Lite 1, né? Como eu disse no início, é um DGPS de entrada dos equipamentos, bem simples. Porém, todos os outros DGPS, outras marcas, utilizam o mesmo princípio de funcionamento da barra de luz, tá pessoal? Nós temos sempre indicação na parte superior da barra de direção e distância do tiro, e embaixo a nossa trajetória de voo, para onde que eu estou indo com a minha aeronave, ok? Então, usando esse exemplo aí, vamos começar na primeira faixa, a marcação do ponto AB, tá? Você marca o ponto A, já pode marcar aplicando sempre no maior segmento de reta. Interessante sempre antes de fazer a marcação, fazer reconhecimento de área, tá pessoal? Reconhecer se tem obstáculo, se não tem, né? Então a gente vai marcar o ponto A, depois marcar o ponto B. Sempre você vai na extremidade da área para fazer a marcação do ponto C. Após o ponto C, o próximo tiro será o tiro -1. Por que -1? Porque nossa área fica à nossa esquerda. Nós vamos começar ela e ela fica à nossa esquerda. Então você vai fazer o tiro -1. Quando finalizar o tiro -1, vai ser o meio da área. Então, como a nossa área vai dar 50 faixas, então vai ser o tiro 26, né? Porque ele começa no 0. Então você tem que sempre pensar meio mais 1. Então, meio mais 1 é a faixa -26. Então nós iremos na faixa 26. Depois de feita a faixa 26, nós vamos para o tiro -2. Depois do tiro -2, a faixa -27. E por aí, pessoal, até finalizar a nossa área. Esse, então, é o Racetrack, padrão carrossel, ok? Então a gente vai ver agora no vídeo, o vídeo da aeronave voando sobre essa área e fazendo a marcação de pontos. Então aqui a nossa aeronave está em voo, o DGPS já está pronto para marcação de ponto. Lembrando que esse é o padrão de número 2 desse equipamento, tá? É o carrossel Racetrack. Então à esquerda você tem aí a aeronave voando sobre a área. Logo marcaremos o ponto A, tá? Então lá está o limite da área. Nós vamos fazer sempre próximo ao limite dessa área, no maior segmento de reta. Estabilizando a minha aeronave, nariz entrou na cultura, bypass aberta, marcação do ponto A. Então aqui, pessoal, né, novamente, o reconhecimento já foi feito, reconhecimento de área. Então parte primordial de toda a aplicação é fazer o reconhecimento, tá? Para ver se tem obstáculos, se não tem. A gente vai aplicando, sempre conferindo se os bicos estão saindo corretamente, uniforme a faixa. Nós estamos chegando no limite da área. Nós vamos fazer a marcação do ponto B, tá? Ponto B marcado. Então, observe à esquerda o desenho, a faixa pintada, a faixa que nós aplicamos. A largura da faixa é 20 metros. Agora nós vamos curvar à esquerda. Observe que o light bar, a barra de luz do equipamento, já está pedindo a marcação do ponto C. Se você ler aquela letra C à esquerda da barra, é a marcação de ponto C, tá? Então nós vamos curvando, nós vamos lá na extremidade da área
fazer a marcação do ponto C. Esse aplicativo da esquerda da tela que vocês estão vendo é o aplicativo AgFlyer Pro, tá? Um aplicativo muito bom para quem faz aplicação, fazer polígonos, identificar o melhor sentido dos tiros. Então ele é um aplicativo pago, porém de extrema importância para o dia a dia do piloto agrícola. Então, alinhado com a nossa faixa 50, que é o limite da área, nós vamos fazer a marcação do ponto C. Ponto C é marcado. Então agora estamos aplicando no limite, na extremidade menor da área. Feito isso, aplicando a faixa 50, que foi o limite, eu já puxo a próxima faixa, eu já dou um enter no equipamento para ele dar a nossa próxima faixa, tá? Que é a faixa -1. Então ali a gente tem a distância na nossa esquerda, né? 950 metros. A distância dessa faixa -1, que é a nossa faixa, que nós vamos fazer agora. Então, vou curvar na esquerda. Sempre interessante, pessoal, sempre ingressar, eu sempre falo como se fosse uma longa final, tá? Para você ter tempo de estabilizar a sua aeronave. Nunca querer sair de um tiro e já meter uma curva, já fazer uma curva de grande inclinação querendo interceptar, principalmente no início, que é mais difícil. Então sempre alinhe o seu tiro bem antes da área, para você chegar com uma aeronave estabilizada na área, para você não precisar ficar fazendo curva de grande inclinação a baixa altura. Então aqui a gente já está praticamente estabilizado, aguardando a nossa área. Observa o limite da área, o nariz entrou na cultura, a bypass aberta para aplicação. Então essa é a faixa de número -1. Sempre, pessoal, olhando, quando vocês estiverem em aplicação, nunca olhe só para frente, tá? E nunca fique só atento à light bar. Fiquem atento ao externo, 45 graus com o teu campo de visão, para você tentar enxergar postes de energia, porque o fio você não enxerga. Então, finalizando a nossa área, dou o comando de Enter no DGPS, ele já me dá a próxima faixa, que é a nossa faixa -26, ou seja, metade da área. Então, se a área deu 50 faixas e ele começa no 0, então você sempre pensa, o meio mais 1. Então, é a faixa -26, metade de 50 é 25, porém o meio mais 1 é a faixa 26. Então, ele divide exatamente a área pelo meio. Se você vai fazer uma área de 2.000 metros, ele vai dividir essa área no meio. Então você tem que, de acordo com o tamanho da sua área, você divide em mais carrosséis, né? Para não ficar também um balão muito afastado. Mas essa é uma área de 110 hectares, uma área pequena, então você consegue fazer ela em apenas um padrão. Então temos aí a aeronave já praticamente interceptada com o tiro do meio. Observe que eu tenho distância, se eu precisar corrigir a minha aeronave, eu tenho tempo para fazer isso, tá? Estamos chegando no tiro, nariz entrou na cultura, bypass aberta. Sempre atento com os obstáculos, observe que a aeronave balança. Esse vídeo foi gravado exatamente o meio-dia, então é um horário que tem mais turbulência, tem vento e acaba tirando a aeronave da trajetória. E cabe a você manter essa briga constante, né? Como se fosse uma mini coordenação de primeiro tipo. Você tem que manter as 3 luzes amarelas no centro da barra de luz, que é o ideal. Indica que você está exatamente no centro desse tiro. Então, fizemos o tiro do meio, tiro 26. Eu vou abrir um pouco a curva para a direita, observem na imagem aí. Para quê? Para eu ter afastamento, porque eu tenho o vento de direita. Quando eu for fazer o balão, ele vai empurrar, o vento vai empurrar a minha aeronave para cima do tiro. Então sempre usando o vento como referência. Se você vê que ele vai te encaldar no balão, você tem que afastar um pouco mais. Beleza? Sempre atento ao vento. Então tem um pouco de vibração aí, devido à posição da câmera, turbulência e tudo mais, mas dá para entender bem o funcionamento da barra de luz. O nosso próximo tiro é o tiro de número -2. Então a gente já está nós estamos numa longa final do tiro, já estabilizado, fazendo um ajuste fino, apenas correção sutil de pedal para manter o alinhamento. Então, observando o início da área, nariz entrou na cultura, bypass aberta. Aí você dá aquela olhada para a esquerda para ver a barra, olha para frente, sempre atento com a altitude, tá?
olha para a barra direita, vê se os bicos estão saindo uniforme. E novamente, sempre olhando 45 graus, pessoal, nunca só olhe para frente, tá? Porque você não enxerga o fio à altura do voo. Então você tem que tentar, durante a aplicação, se você não fez o reconhecimento correto, sempre ficar atento a 45 graus com o teu campo de visão, para você tentar enxergar os postes, tá? Parte muito importante aí da aplicação. E que ceifa muitas vidas e gera muito acidente, essa questão de rede elétrica, tá? Então fizemos o tiro número 2, chamamos a próxima faixa, é o tiro menos 27, ou seja, ao lado do meio. E assim funciona a nossa aplicação, pessoal. Você vai fazendo um tiro no meio e um no início, no meio e no início, até você fechar lá na extremidade menor, aplicando, e você também fecha a área no meio. Esse é o Racetrack, é o carrossel, o padrão mais utilizado aí. Então observem a troca de luz do DGPS, acompanhe aí o desenho da esquerda junto com a barra de luz para vocês entenderem como que faz toda essa marcação do Racetrack do carrossel. Então novamente nós estamos bem afastados da área, tá? Isso para início de treinamento é extremamente importante, ter tempo para você alinhar a sua aeronave antes da área, nunca querer da curva de grande inclinação para alinhar a aeronave sobre a lavoura, tá? Jamais. E sempre atento com a altura de voo, pessoal. A tendência nossa, né, de todo aluno é ir dando o nariz embaixo. Então muita atenção com a barra de luz para você não entrar de roda na lavoura. Então olhe para ela, só que use a sua visão periférica, olhe para fora também para ver a altura do voo. Então pessoal, tiro menos 27 executado. Agora seria o próximo tiro menos 3, né? Eu pulei a faixa para mais 28 e que a gente vai abandonar a nossa área. Mas então seria isso, pessoal. Agora deu para entender o funcionamento da barra de luz. Você vai sempre da parte maior para o centro e do centro para a parte menor. Esse então é o Racetrack, o carrossel, tá pessoal? Muito utilizado aí. Foi utilizado para esse vídeo o aplicativo AgFlyer Pro, aplicativo muito interessante para vocês terem aí pago, o DGPS Setlock Lite 1, ok? Então um abraço, até o próximo vídeo.